Olá, bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Aqui é o programa Redes Digitais e nós seguimos falando sobre inteligência artificial, o uso no dia a dia. Hoje nós falaremos sobre uma ferramenta chamada Gemini, que é uma ferramenta do Google. Você sabia que desde 99, desde 1999, o Google começa lá a sua trajetória e chega até hoje, né, 2026, como uma das grandes empresas relacionadas à questão da inteligência artificial, e o Google começa lá atrás trabalhando com dados, né? Provavelmente hoje você tenha uma conta Gmail, você tenha um e-mail do Google, utiliza esse recurso, que é um recurso gratuito, que muitas pessoas já utilizam, inclusive eu, inclusive aqui o nosso convidado. E nós falaremos então sobre essa IA, que é o Gemini, que está, de certo modo, integrada ao nosso dia a dia, exatamente pelo fato de você ter uma conta Google, certamente. E convidamos aqui hoje, na verdade, estamos seguindo com o Vitor Onerjorge, que esteve conosco aqui falando sobre o ChatGPT, e o nosso foco hoje é o Gemini, né, Vitor? Seja Prazer. bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Prazer estar aqui com os irmãos para falar um pouco do Gemini. Episódio passado nós falamos do ChatGPT, mas o Gemini é algo muito útil no dia a dia. Depois que você fizer os testes do ChatGPT, fizer a sua iniciação no mundo da IA generativa, eu convido você a experimentar o Gemini, porque a grande diferença, Luiz, do Gemini em relação ao ChatGPT é a inclusão, né, no nosso dia a dia em diversas frentes. Por exemplo, o Gemini ele nasceu dentro do Google e ali ele já nasceu integrado a diversas plataformas. Eu digo assim que o Gemini foi o primeiro modelo multimodal a ser utilizado em larga escala. O que é ser um modelo multimodal? Ele trabalha tanto muito bem com texto, imagem, áudio, vídeo e compreensão do mundo ao redor, né? Então, assim, ele é muito útil no dia a dia, principalmente quando você fala de uma empresa como a Google, né, que tem ali os dados da internet, né, não só a parte de sites, pesquisas, mas também a parte do YouTube. Então, o Gemini está integrado até no aplicativo do seu carro, lá o Android Auto, o Gemini ele já está integrado a esses aplicativos. Então, assim, ele é muito útil ao seu dia a dia. É como se fosse um assistente pessoal, ele pudesse atuar como seu assistente pessoal, seja ali, como você comentou, Luiz, no e-mail, né, interagindo com o seu Gmail, organizando o seu Gmail, ele também pode interagir. Muitas vezes você está querendo assistir um vídeo no YouTube, ele pode te ajudar no resumo daquele vídeo, a você estudar para uma matéria do vestibular. Então, o Gemini, de fato, ele se faz bem presente no nosso dia a dia. Muito bem. E é importante também, assim, sempre lembrarmos, né, Vitor, que quando nós estudamos um pouquinho a questão da história, a história até recente dessas empresas, nós vemos que tanto a xAI, né, que agora é a SpaceX AI, o Gemini, OpenAI, em algum momento ali atrás, não tão atrás assim, eles estiveram juntos em alguma pesquisa, um caminhou num sentido, outro caminhou em outro sentido, as empresas foram surgindo, sócios foram se separando, né? E os engenheiros de inteligência artificial também transitam entre essas empresas por meio de contratação, por meio de trabalho colaborativo, né? Isso também sempre é bem importante e contribui aqui para o nosso assunto, né? Agora falando um pouco sobre a questão da vantagem prática, né, do uso do Gemini. Você pode trazer para nós aqui algumas vantagens práticas? Lá no episódio passado falamos sobre o GPT, vimos algumas vantagens práticas do uso dele. Agora, em relação ao Gemini, nós sabemos que existem algumas diferenças e você pode trazer para nós aí alguma vantagem prática e algumas vantagens práticas do uso do Gemini? Várias vantagens práticas, principalmente em síntese de vídeo, síntese de áudio e compreensão do mundo ao redor, né? Então, como eu falei anteriormente, Luiz, o Gemini ele é um modelo multimodal. Então, desde a sua concepção, ele foi treinado para fazer a compreensão de texto, áudio, vídeo e imagem. Então, isso facilita bastante. Por exemplo, dentro do processo de uma empresa, a automação
do departamento financeiro para ler faturas, né, um trabalho que muitas vezes é um trabalho repetitivo, o Gemini ele se sai muito bem na interpretação de documentos PDF, né. Por exemplo, para o estudante que está em casa nos acompanhando, que vai prestar vestibular, que está estudando para o Enem, você quer resumir vídeos do YouTube. Muitas vezes você tem um vídeo ali, uma aula de um professor, que é uma aula que dura mais de 1 hora ali, você quer extrair ali o conteúdo daquela aula, você pode usar, né, o a síntese do Gemini para traduzir, pra resumir esse vídeo para que você possa ter uma compreensão melhor e estudar em cima dessas informações, né. Eu falei no episódio passado, né, sobre a inclusão da IA no dia a dia. Às vezes o profissional autônomo, né, que trabalha ali no seu dia a dia, fazendo um paisagismo, o Gemini ele se sai muito bem dentro desse contexto de te propor um ambiente. Você pode com a câmera ali em modo ao vivo mostrar uma foto ou mostrar um vídeo, né, um vídeo ao vivo usando a câmera do seu celular. Ele pode te propor ideias, né, do que você quer fazer uma reforma, você quer fazer uma decoração do seu ambiente. Então o Gemini ele se sai muito bem nessas tarefas no dia a dia. E também na parte de pesquisa, né. Você quer pesquisar na internet sem alucinação de dados. O grande problema das inteligências artificiais é quando você não dá um contexto para elas, elas tendem a alucinar. E a Google ela trouxe, né, o notebook LM, que agora mudou recentemente para Gemini Notebook, né, você consegue trazer, né, contextos do mundo real para essa inteligência artificial. Por exemplo, se você tem um determinado assunto que você gostaria de estudar, você pode pedir ao Gemini para pesquisar isso na internet através do Deep Research, ou você pode pegar suas próprias fontes de informação, que sejam documentos em PDF, sejam vídeos no YouTube que você tenha armazenado. Você pode trazer isso para dentro ali do seu notebook, né, e ele vai te ajudar a sintetizar e entender aquele assunto sem alucinação, né, porque ele vai ter um embasamento de fontes, né, e isso pode te ajudar, né, a ganhar produtividade nos seus estudos ou também na sua área profissional. Quando você quiser entender um determinado assunto, você pode usar esses recursos. E eu falo que o Gemini ele conseguiu fazer, é uma IA que funciona de forma 360 graus, né? Esse conceito multimodal, né, da compreensão do ambiente, eu vejo algo como uma grande vantagem. Muito bem, esse comentário até, Vitor, no sentido de que as empresas, especialmente quando nós falamos de Google, né, por vezes quem nos acompanha, e às vezes até nós mesmos acompanhando o trabalho dessas empresas, ficamos um pouco perdidos em relação à quantidade de ferramentas que vão aparecendo. Aparece o View 3 para vídeo, aparece o Nano Banana, com várias versões, sendo que o Nano Banana 2 é um dos mais falados atualmente, dependendo de quando você estiver nos acompanhando aqui, assistindo esse vídeo, né? O próprio Gemini, o Notebook LM. Então, só aqui nós falamos sobre 4, né? Mas que, na verdade, essas ferramentas, elas, com o passar do tempo, elas vão convergindo a chegar ao ponto do próprio Notebook LM passar a se chamar Gemini Notebook. Então, ele praticamente foi, ele convergiu, ele está dentro hoje da solução do Gemini. Então, dentro do Gemini, hoje eu consigo gerar uma imagem usando o Nano Banana, eu consigo gerar um vídeo que ele, por debaixo ali do capô, está usando o View 3 ou uma outra versão. Eu consigo fazer esse contexto com aquilo que eu limitei ali, alguns PDFs, um determinado site, que é o conceito do Notebook LM, que é eu ter cadernos para poder estudar, né? E nós faremos agora uma demonstração. Na verdade, o Vitor fará aqui para nós uma demonstração, porque geralmente as demonstrações, elas são a melhor forma de nós aprendermos. Então, você que está nos acompanhando aqui, enquanto estiver assistindo a demonstração, procura também, logo após, replicar aquilo que foi mostrado, que é a maneira mais fácil de aprendermos, é fazermos. Então, lembre-se da nossa frase: fale-me, esquecerei. Mostre-me, talvez eu lembrarei. Agora, envolva-me, é na demonstração é que nós aprendemos, e eu aprenderei. Envolva-me e aprenderei. Vamos para a demonstração do Gemini. Ok, o Gemini, né, gemini.google.com, né, é um modelo de linguagem. Você falou, é interessante, Luiz, que
a Google ela criou várias aplicações, né, mas todas conectadas ao mesmo modelo de linguagem, que é o Gemini. Então você tem uma aplicação específica, por exemplo, o Notebook LM, que é o seu caderno de estudos conectado ao Gemini. Você tem, né, o próprio Gemini conectado às fontes do Google. Então, sim, existe um grande modelo de linguagem por trás e essas aplicações que trabalham de forma específicas em cada área. Por exemplo, dentro do YouTube, você tem o Gemini dentro do YouTube, né, que vai te ajudar ali a sintetizar os vídeos. Tá aqui o exemplo, um exemplo prático, né? Um detalhe assim, Vitor, que talvez agregue, né? Certamente agregará para quem está nos acompanhando, é o seguinte: abri o browser e loguei na conta Google. Esse logar na conta Google, ou acessar a conta Google, colocando ali o seu usuário e a sua senha, ele te leva, num primeiro momento ali, à conta, se você tiver de fato conectando a conta, mas se for ao Gmail, você acessa o Gmail, que não é o caso aqui, a gente não precisa mostrar, mas se quem nos acompanha acessar o Gmail e observar o canto superior direito, aquela sequência de 9 bolinhas pequenininhas lá, as reticências umas embaixo da outra, por ali ele acessa todos os aplicativos, inclusive o Gemini. Logou na conta Google, abriu uma aba igual você está trabalhando com abas. A partir do momento que você trabalha com essas abas, estando logado na conta Google, você está acessando todas as ferramentas Google. YouTube é Google, Gemini é Google, Notebook LM é Google, e eu estou logado apenas com uma conta de usuário, que é o meu usuário Google. Ótima observação, Luiz. E aqui, ó, um exemplo prático, né, de uma aula de física, falando sobre velocidade média, né? Então aqui, ó, a gente abriu, né, para ajudar aí os estudantes que estão nos acompanhando, né, que queiram aprender sobre física, velocidade média. Eu abri aqui um vídeo de um professor, né, uma aula de 10 minutos, e aqui, ó, no canto direito da tela, você tem esse ícone aqui, que é o ícone de Gemini. Você pode clicar nele e ele já te faz algumas sugestões, né? Você pode, resuma esse vídeo para mim. Ele vai fazer um resumo desse vídeo dentro do próprio YouTube, né? E aqui você pode interagir com ele, como converter, por exemplo, unidade de velocidade, como calcular a velocidade média. Então ele é muito útil no seu dia a dia para você que quer estudar, vai participar de um vestibular, né, de uma prova na sua escola. O Gemini, ele está inserido dentro de todas as ferramentas da Google Cloud. E isso, de fato, facilita bastante o conhecimento. E se você quer, por exemplo, né, aqui você está fazendo um resumo de um vídeo, de uma reunião, você quer, por exemplo, fazer um estudo mais aprofundado, né? A Google criou o Notebook LM. Notebook LM nada mais é do que a sua IA pessoal, Luiz. Ou seja, você pode, né, pegar informações de diversas fontes e fazer um estudo embasado em cima dessas informações, né? Por exemplo, aqui, ó, continuando ao tema da velocidade média, aqui eu acrescentei mais outros vídeos, outras fontes, outros vídeos do YouTube. Você também pode adicionar informações da web. Por exemplo, se você tem algum livro salvo dentro do seu Google Drive, né, algum material PDF que está digitalizado, você pode conectar o seu Google Drive e fazer uma inserção dessas fontes. E em cima disso, né, o Notebook LM ele vai te dar um chat, como se fosse o chat GPT, né, que nós olhamos no primeiro episódio, mas aqui é um chat pessoal dentro dos dados que você forneceu para o Notebook LM. Uns recursos mais interessantes que principalmente eu uso é a questão do gerar um podcast com IA. Muitas vezes eu preparo um estudo, né, com várias fontes de dados, gero um podcast e quando eu estou indo para o trabalho, né, ou estou em deslocamento, eu coloco esse resumo, vou ouvindo e isso vai me dando ali um aprofundamento em cima daquele conteúdo que eu quero estudar. Ou eu preciso criar uma apresentação, né, o Notebook LM, eu chamo ele de um canivete suíço, né, como se ele fosse um canivete suíço. É a IA generativa nos ajudando, potencializando a questão de aquisição de conhecimento. Então isso eu acho fantástico nessa ferramenta,
né, principalmente para os nossos jovens que estão se inserindo aí no mercado de trabalho. É importante, né, são ferramentas que podem, os auxiliar no dia a dia. Muito bem, Vitor. Inclusive para quem está nos acompanhando, todas as opções que são oferecidas pelo Notebook LM aqui, estamos com um exemplo de alguém que está estudando para o ensino fundamental, os vídeos falam sobre isso, ou ensino médio. Agora, você que está se preparando para o concurso público, você que está se preparando para o Enem, existem vários modais de estudo, alguns aprendem mais fácil com a leitura, outros aprendem mais fácil ouvindo algo. Então, o Notebook LM, ele traz para você esses recursos, sendo que o podcast é um recurso importante, porque são duas pessoas falando, não é apenas uma leitura, duas pessoas conversando sobre aquele assunto que você, no primeiro momento, definiu ali, no nosso caso aqui, 2 vídeos, e o assunto flui. E você pode ouvir aquilo ali depois no seu celular, você pode ouvir no carro, em deslocamento. E também os mapas mentais, né, Vitor? Aparece aí a oportunidade de você criar um mapa mental. Tem gente que às vezes está estudando um determinado assunto, gera um mapa mental, imprime, coloca lá no. Está no banheiro, vai usar o banheiro, o espelho ali tem um mapa mental, ali na sala coloca também um mapa mental sobre um determinado assunto ali, direito constitucional, alguma coisa assim, e ajuda bastante também. Exatamente. E além do mapa mental, o que eu gosto muito de usar é o infográfico, porque o infográfico ele permite você resumir o assunto em uma imagem, né. Então você pode gerar esse infográfico, ele vai processar, né, vai gerar e no final ali vai demorar alguns minutos, ele vai gerar uma imagem, né, dessa que resuma esse conteúdo que você forneceu para ele. Ótimo, muito bom. Lembrando que o infográfico, se o assunto é longo, é extenso, ele demorará um tempo a mais para gerar esse infográfico. Se um assunto é um assunto mais, o assunto é o recurso que você entregou. Se é uma apostila, se é um documento que contém 10 páginas, o infográfico será um. Agora, se você também pode definir o contexto, gere para mim um infográfico apenas da página 2, da página 3, e assim vai limitando, né, Vitor? Agora, Vitor, tem algo que o Gemini faz, né, que você diz aí, recomenda que vale a pena conhecer de diferenciado, se nós formos comparar assim entre ele e o ChatGPT, tem algo que ele faz que o ChatGPT não faz? Muitas coisas, né. Por exemplo, a produção de vídeo, né, do Gemini acho superior ao do ChatGPT, e a questão do entendimento do contexto à volta. O ChatGPT, ele se popularizou muito por ter sido o primeiro modelo, né, de linguagem, e o ChatGPT ele é muito bom nas tarefas de resumo de conteúdo, né, e entendimento de um texto, né, então ele é muito bom. Agora quando você trabalha com vídeo, imagem, né, entendimento do mundo ao redor, o Gemini ele se sai à frente, né. Por exemplo, nós estamos falando de uma empresa que foi percussora na internet, a Google, na questão de pesquisa, né, então pô, você precisa fazer uma determinada pesquisa sobre um restaurante, né, sobre algo que tenha perto da sua localidade. O Gemini ele se sai muito superior por ter esses anos de dados, né, ali armazenados. Uma outra funcionalidade que o Gemini ele faz muito bem, a transcrição de áudios, seja em outros idiomas, né, ou seja no próprio idioma. Ele faz muito bem, porque a Google tem todo o skill, né, o conhecimento ali do YouTube armazenado, E o Google né, Translator, né, e o também Google já Translator, integrado. entendeu, já integrado. Então são características que o Gemini se sobressai, né. Então eu vejo, assim, o Gemini, ele muito abrangente em diversas áreas do nosso dia a dia. E o ChatGPT eu uso muito quando eu quero criar um texto, fazer uma pesquisa, entender um determinado texto, elaborar um texto, ele é muito bom para isso. Ótimo. Voltando ao nosso Gemini aqui em relação à nossa demonstração. Cada item que você pede, cada coisa que você pede, ele inicia um processo ali de produção e você não precisa ficar aguardando ficar pronto. Você pode pedir outra coisa. Nosso infográfico ficou pronto, vamos dar uma olhada nele aí, né?
Vitor? Então aí, ó, nesse infográfico são 2 vídeos de mais de 10 minutos. Ele sintetizou isso em uma imagem, né, dominando a velocidade média, conceitos e cálculos, a base teórica, a fórmula fundamental e as regras de conversão de unidades. Muito bom, excelente, ficou muito bem feito. E outro aspecto curioso é que de uns 2 anos para cá, evoluiu muito a questão da assertividade e a correção de erros. A quantidade de erros de português, erros na criação das imagens diminuiu muito, muito mesmo, assim, é quase que tende a zero, né, praticamente tende a zero. Às vezes você precisa de uma lupa para encontrar algum erro, alguma coisa nesse sentido. E sempre o que é importante lembrar também para quem nos acompanha, né, fez o resumo, dá uma verificada, vê se é isso mesmo, se tem faz olha com um olhar crítico, né, é importante isso também, né, Vitor? Exatamente, a gente nunca deve, excluir as fontes originais, porque os modelos de linguagem eles trabalham com matemática probabilística, né. O que está funcionando ali por trás do algoritmo que nos devolve as respostas que nós pedimos, são algoritmos probabilísticos. Então o modelo de linguagem, o LLM, ele vai procurar sempre a saída mais provável. Então se ele não tem ali um contexto bom para trabalhar, ele pode te devolver uma resposta errada. Ele não trabalha com 100% de assertividade. Então ele tira de você um trabalho repetitivo, né, muitas vezes de minerar um dado, né, mas a decisão é sempre do humano, de ali checar a fonte, né, de verificar se o que ele gerou está correto, né. Essa decisão de julgar, né, aquilo que a IA gerou, ela continua com o ser humano. Ok. Vitor, não chegamos ainda ao final dessa série, né, de programas, sobre IA, né. Já estamos falando sobre a segunda. Agora, na sua opinião, uma pergunta que muitas pessoas têm feito hoje, né, a inteligência artificial irá acabar com o emprego de muitas pessoas? Eu não acredito que a IA vai acabar com o emprego das pessoas. Eu acredito que a IA vai nos devolver um tempo em um mundo que é extremamente digitalizado, onde ele é um mundo nós vivemos numa sociedade acelerada. Então acredito que a IA ela vai nos devolver um tempo para nos trazer uma qualidade de vida. E claro, algumas profissões elas serão impactadas, mas vai mudar, né? Muita coisa vai mudar a forma como nós trabalhamos. Então, assim, você entender as ferramentas hoje já te colocam à frente no mercado de trabalho, né? Porque o profissional de hoje ele vai precisar utilizar a IA no seu dia a dia, nas suas tarefas do dia, porque a decisão, Luiz, ela sempre vai estar na mão do humano. A IA ela não tem poder de julgamento, ela é um algoritmo, né, que trabalha com probabilidade. Nós, seres humanos, somos dotados de julgamento. Então essa decisão, né, ela fica sempre com o humano. Então eu não acredito que ela vai acabar com os empregos, pelo contrário, acredito que assim como houve, né, uma mudança gigantesca quando veio a energia elétrica, a revolução industrial, onde você saiu, né, do mundo a vapor, né, você para o mundo das máquinas automatizadas, né, você teve mudanças, mas o humano ele sempre esteve ali no controle, né, ele sempre esteve à frente de tudo. Então acredito também que nós estamos passando por uma revolução na sociedade, assim como a internet também nos trouxe uma revolução, a IA também ela está trazendo uma revolução e vai mudar um pouco a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de interagir, mas é aquilo, o julgamento fica sempre com o humano. Excelente, muito bom. Vitor, chegamos ao final desse momento aqui, desse programa, né, desse episódio, né, mas haverão outros, certamente. Sempre um prazer, uma alegria ter você aqui conosco aqui. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço mais uma vez poder contribuir e me coloco sempre à disposição para trazer para os irmãos assuntos, né, que sejam voltados aí à inteligência artificial e à tecnologia. Muito obrigado. Ok, amém. Um texto para nós podermos finalizar está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz assim, ó: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão
estabelecidos. Lembre-se, falamos aqui sobre ferramentas de inteligência artificial, focamos numa ferramenta do Google, falamos que há mais de 20 anos a empresa está aí oferecendo ferramentas tanto gratuitas como pagas, com vários recursos. Nós exploramos apenas alguns detalhes, alguns itens. Com o Google você tem o seu e-mail, você tem o Google Calendário, você tem o Google Agenda, você tem o Tarefas, tudo isso para que você possa organizar a sua vida usando a inteligência artificial. Agora, Provérbio diz, olha, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confie a Deus o planejamento da sua vida. A organização, o dia a dia, aquilo que é o nosso cotidiano, temos a inteligência artificial para nos ajudar, mas o planejamento da sua vida, coloque nas mãos do Senhor e Ele cuidará de você. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.